Olá, aqui é o Dr. André Pagotto e hoje nós vamos comentar um pouco sobre os tumores da coluna vertebral. Tá? Os tumores localizados na região da coluna vertebral são doenças que crescem e se desenvolvem dentro ou em torno da coluna, produzindo compressão ou destruição óssea. Pode causar lesões dos nervos ou na medula espinhal e é um fato que o tumor na coluna vertebral constitui a terceira maior causa de dor na coluna, estando apenas atrás das doenças degenerativas e do trauma. Ou seja, a doença degenerativa é quando acontece o desgaste, né, que ela vai acontecendo a partir do envelhecimento. E o trauma é quando acontece algum acidente e porventura tem alguma lesão na coluna. E os tumores surgem da reprodução e do crescimento desordenado das células, formando uma massa sólida. Podem ser benignos, né, quando apenas tem seu crescimento aumentado, formando uma lesão naquela região, ou malignos, quando essa massa apresenta caráter infiltrativo, ou seja, né, ela vai se infiltrando nos tecidos adjacentes e pode provocar destruição dos tecidos ou invasão de órgãos-alvos à distância, que é o que a gente chama de metástase. Né? Os tumores originados da própria coluna vertebral não são muito comuns, né? Costuma aparecer em no máximo 10% do total de tumores que pode acometer a população. Entretanto, as metástases instaladas na coluna não são tão raras, tá? E são potencialmente graves. Dores na região da coluna é um sintoma muito comum, né, na população. Porém, a dor na coluna geralmente não é o primeiro sintoma de um câncer, de um tumor, né, que se desenvolve em seu corpo. Os tumores da coluna vertebral apresentam características clínicas bastante importantes e o conhecimento dessas particularidades pelo médico, enfim, pelo médico assistente que está acompanhando, facilita bastante o diagnóstico precoce, que é muito importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, e o tratamento imediato. Os sintomas mais importantes conhecidos como sinais de alarme, né, que a gente tem que prestar atenção, são dor noturna, que não alivia com medicação e evolui com piora progressiva, não relacionada, obviamente, a alguma atividade física, perda de peso, fadiga, alterações da força muscular, atrofia do membro ou dos membros, né, e dificuldade para andar, né, dificuldade para deambular. Isso acompanha o quadro. Quando a dor está associada a sintomas neurológicos, como perda de controle da bexiga, intestino, perda do controle do intestino da bexiga, déficit motor, aí nesse caso é necessário uma avaliação mais profunda. Tá? Tabagismo, dieta pouco saudável, história familiar de alguns tipos de câncer, como mama, pulmão, próstata e ovário, são fatores de risco comum para os tumores que sofrem metástase para a coluna. Eles saem desses órgãos-alvos aí e vão para a coluna vertebral, em todo o segmento da coluna. E uma característica da coluna vertebral é que ela tem um rico suprimento sanguíneo. E as células cancerosas podem se espalhar para essa parte do corpo, pela via hematogênica, ou seja, pelo sangue. E as principais causas de tumores malignos na coluna são as metástases de outros órgãos, ou seja, pulmão, próstata e mama. Tá? E o câncer de mama, próstata, rim, tireoide são as principais lesões que enviam metástases para órgãos à distância. Segundo estudos, entre 30% a 90% dos pacientes portadores de tumores malignos desenvolverão metástase. Então, é um número muito alto, né? Desenvolverão metástase durante o curso da doença. Né? Os principais órgãos acometidos por metástase são pulmão, fígado e esqueleto. E no esqueleto, a coluna vertebral torácica é o local mais comum acometido, principalmente em pacientes entre a 5ª e a 7ª décadas de vida. Os tumores benignos são de origem da própria coluna, tanto ósseos como do sistema nervoso, né, que são lesões que acometem a medula ali, né, e correspondem a uma faixa muito pequena, apenas 0,4% de todos os tipos de neoplasias. Né. E as lesões benignas e primárias são mais frequentes na 1ª e 2ª década de vida, apresentam o quadro inicial de dor, torcicolo ou rigidez.
e mais raramente déficit neurológico. Isso são sintomas que ocorrem em sua grande maioria. Mas dependendo do tamanho e da localização e da queixa do paciente, essa lesão pode ser observada ou pode ter tratamento cirúrgico, por isso que é importante acompanhar com um especialista. E o diagnóstico nos dias atuais está cada vez mais comum, devido ao maior acesso aos exames de imagem, como a radiografia, tomografia e principalmente a ressonância magnética, facilitando o diagnóstico precoce, que é fundamental para um desfecho favorável, para um desfecho satisfatório. E existe também um outro exame que é a cintilografia óssea e a biópsia da lesão, que podem ser indicados em determinados casos e sempre acompanhado pelo especialista, E é importante fazer o estadiamento desse tumor, dessa doença. E o profissional responsável por essa função é justamente um oncologista. Ele vai ver o estágio evolutivo do tumor, as indicações de tratamento, que deve envolver sempre uma equipe multidisciplinar. No caso, um oncologista, um ortopedista especialista em coluna e a fisioterapeuta, para fazer ali o fortalecimento da musculatura paravertebral desse paciente. E o tratamento adotado dependerá das condições clínicas e neurológicas do paciente e do grau de invasão do tumor. Para o tratamento dos tumores da coluna vertebral, é fundamental o conhecimento do tipo da lesão, sua localização, tamanho, estadiamento oncológico e as condições do paciente. No caso das lesões malignas, o conhecimento do tipo do tumor, ou seja, da linhagem dele, é fundamental para decidir entre as duas possibilidades de tratamento, ou seja, que é a paliativa ou a curativa. O tratamento curativo é voltado para aquelas lesões malignas que são operáveis, que não estão disseminadas, ou seja, que não ocorre metástase e com tipo histológico favorável. A retirada cirúrgica do máximo da lesão e auxílio de terapias como a quimioterapia, a radioterapia, é importante para o desenvolvimento satisfatório do tratamento. O tratamento paliativo, ou seja, o não curativo, é reservado para aqueles pacientes que não possuem condições de submeterem à cirurgia, pacientes que apresentam lesões invasivas ou múltiplas em outros órgãos, que no caso seria a metástase, e envolve medidas como o tratamento da dor, quimioterapia e radioterapia, controle da evolução da lesão e eventualmente pode ser indicado o uso de órteses. Então o tratamento paliativo ele é para assegurar a qualidade de vida do paciente enquanto o tumor está se desenvolvendo. E nos dias de hoje, os tumores da coluna podem ser rapidamente diagnosticados e prontamente tratados. Cabe ao médico de atendimento primário identificar, ficar atento às características e os sinais de alarme, mas principalmente prevenir as doenças antes que elas se disseminem. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. O paciente deve fazer acompanhamento médico regular e realizar os exames de prevenção, como a mamografia, Papa Nicolau, próstata e procurar um cirurgião de coluna quando algum sinal de alarme aparecer.